Oi, gente, então, como vocês estão? Bem, espero muito que vocês estejam bem. Então, hoje eu irei falar sobre a minha primeira semana. Eu ia falar primeiro dia de aula em Portugal, mas no meu primeiro dia de aula, primeiro dia, não aconteceu nada demais, entre aspas. Então eu vou falar sobre a minha primeira semana. Mas antes, vamos para nossa vinheta, né? Perfeita e maravilhosa, então vamos lá. Pra começar essa história, que vai ser uma história um pouquinho longa, um pouquinho assim longa, porque primeiro eu tenho que contar pra vocês que eu cheguei aqui em agosto e as aulas começam aqui em setembro. O ano letivo escolar, tanto aqui de Portugal, tanto do hemisfério norte, o ano letivo é totalmente diferente. Começa em setembro e termina lá pra junho, se eu não me engano, no começo de junho. No meu caso, que foi o ano passado barra esse ano, meu ano letivo foi um pouquinho mais pra frente por causa desse negócio do vírus e tal, então prolongou. Mas normalmente na primeira semana de junho que acaba. Começa em setembro, na metade de setembro e termina na primeira semana de junho. Eu cheguei em agosto, tinha um mês ainda pra começar as aulas, enfim. Quando tava perto das aulas, tipo, tava bem no inicinho, minha mãe foi lá fazendo minha matrícula, todo mundo e tal, documentos e tal, tudo mais. E meus pais me inscreveram no ano 11º, que o 11º é equivalente ao segundo ano de ensino médio. Como eu estava dizendo que aqui é diferente, então, basicamente, quando você acaba no nono ano, que é o ensino fundamental no Brasil, ensino fundamental 2, lá não tem a continuação, não é como, tipo, 10º, 12º, os números não continuam. Aqui continua. Então, lá no Brasil é o primeiro ano de ensino médio, segundo ano de ensino médio, terceiro ano de ensino médio. Aqui é o 10º ano, 11º e 12º. É a mesma coisa, só continua a conta, entende? Lá a gente para nessa conta, acaba no nono, daí continua primeiro e segundo do ensino médio. Segundo ano do ensino médio, terceiro. Aqui continua. É basicamente isso. E meus pais se inscreveram no 11º. Então, eles me inscreveram também porque não tinha meu documento de equivalência, porque aqui as notas são diferentes, entre aspas, né? São uma coisa mais diferentona aqui, então tem que ter um documento de equivalência pra eles saberem exatamente onde eu estou. E esse documento não tinha saído, na verdade foi feito... demorou muito pra sair esse documento. Tanto que nem podia demorar tanto, mas demorou, rolou uma confusão. Ai, não vale nem a pena eu falar, porque é uma confusão toda que demorou e não era pra demorar, enfim. Tava com medo, e meus pais também, que eu não conseguiria continuar com as aulas, porque seria muito mais puxado do que antes, porque no Brasil eu já tinha terminado o segundo ano de ensino médio. Esse ano meu, no histórico escolar, já estava concluído. Então, durante a matrícula, eu tinha que escolher qual curso que eu queria fazer, que é Artes Visuais, curso de Ciências e Socioeconômicas, Ciências e Tecnologia e Línguas e Humanidades. São esses 4 cursos que você escolhe no ensino médio, porque você, diferente do Brasil, que você não escolhe nada, você é obrigado a fazer todas as disciplinas possíveis, aqui você escolhe esses 4 cursos. E nesses cursos tem as aulas obrigatórias, que são para todos os cursos, e tem as aulas próprias dos cursos, específicas, são as aulas específicas dos próprios cursos. Então aqui é uma coisa que é perfeita, né? Que você consegue ter aulas do que realmente dos assuntos que você gosta. E eu escolhi, como eu gosto muito de artes, escolhi artes visuais. Apesar de que artes visuais aqui é mais focado em arquitetura, desenhos gráficos, é mais pra esta área. Não que eu não goste, porque eu amo desenhar, é um hobby meu desenhar, mas é mais focado pra isso, pra quem quer seguir essas coisas. E não é o meu foco seguir essas coisas. Eu foco em seguir a parte de artes, porque atuação, essas coisas envolvem artes, é da área de artes, mas não é artes visuais. Mas mesmo assim eu fiz porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que com certeza vai me dar bem. E como que eu passei de ano, então, enfim, né, maravilhosa. Então tá, agora vamos falar realmente da minha primeira dia, entre aspas, primeira semana de aula. Após eu ter escolhido o curso, que era curso de artes visuais, que no 11º, tanto no 11º quanto no 10º ano, existem 7 disciplinas, se eu não me engano. São 7 disciplinas que são desenho, geometria descritiva, português, inglês, filosofia, educação física e história e cultura da arte. São essas 7 disciplinas que eu tinha. Nada de mais, nada de menos, são essas 7. E as obrigatórias, que português, filosofia, educação física e inglês.
São essas 4. Do resto das 7 eram as específicas da disciplina do curso de artes visuais no 11º e no 10º ano, porque no 12º as disciplinas mudam. Não exatamente muda, mas são outras disciplinas que têm a ver com a arte. É confuso, no começo eu também me confundi, mas você entende ao longo do tempo que quem vier aqui estudar vai entender. Confuso no começo, mas vocês vão entender. Enfim, explicando essa parte, se vocês quiserem um vídeo explicando realmente todas as coisas da escola, tudo mais específico, mais explicado, eu faço um vídeo só sobre a escola pra vocês. Mas, no entanto, eu vou falar sobre como foi o meu primeiro dia, a minha experiência que eu tive em questão de como foi a adaptação, etc e tal. Enfim, vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre as disciplinas. E vamos lá. Então, no meu primeiro dia de aula, entretanto, na primeira semana, que não era exatamente uma aula, era só uma horinha que eu iria lá ouvir um professor que, na verdade, não é o meu professor, tanto de geometria descritiva quanto de desenho, e ele é o nosso diretor de turma, porque cada turma tem o seu próprio diretor de turma, aquele que auxilia, leva as dúvidas dos alunos para os professores, ele que faz a organização disso tudo, e ele que iria explicar mais sobre como que funcionam as aulas. Na verdade, ele explicou mais sobre as disciplinas dele, mas enfim... Foi basicamente isso. E na disciplina de geometria descritiva, gente, vocês não têm noção do quão aquilo é difícil. É impossível. Graças a Deus, eu me livrei disso e eu explico daqui a pouco pra vocês de como eu me livrei dessa disciplina. De verdade. Foi complicado. Mas enfim, fui lá, ouvi uma horinha e fui embora. Isso que aconteceu, isso é meio que palestra do professor falando, etc e tal, foi numa sexta-feira. Então as aulas realmente iriam começar a iniciar mesmo na segunda-feira. Então fui lá, eu bonitinha, com medo, né? Porque eu estou em outro país, não tenho conexão nenhuma, não conheço ninguém aqui pra ter uma amizade, pra ter alguém. Estou no colégio novo, uma língua que pode parecer pra muita gente que é fácil porque é português, mas é uma língua totalmente difícil, porque às vezes, principalmente no dia do aeroporto, que eu fiz o vídeo pra vocês, se vocês quiserem, vão lá ver quando eu cheguei aqui em Portugal, da minha viagem pra aqui em Portugal, eu acabei esquecendo de falar que, gente, quando eu cheguei aqui e, tipo, eu vi as pessoas falando, parecia que eu tava ouvindo russo, de tão complicado que era. Sério, é uma coisa anormal. E, tipo, eu não entendi. Então, pode parecer que só português tá fácil, super fácil. Não, não é super fácil. É difícil e é complicado, principalmente o sotaque, que é muito complicado você fazer aquele sotaque, entender as palavras, mas enfim, na parte escrita e leitura é igual. Muda o escutar, entendeu? E você também falar um pouco, se você quer falar igual eles também, como eles, também muda. Enfim, então lá fui eu bonitinha na minha segunda-feira maravilhosa, com a minha roupinha, eu com medo, e eu fui dentro de transporte público. Não me engano, me enganei. Nos 2 primeiras semanas de aula, eu fui pra escola a pé, porque quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos muita coisa em si. Nós estávamos morando com outras pessoas, nós tínhamos que economizar dinheiro. E também nós tínhamos o passe. Se vocês quiserem também que eu fale sobre os transportes públicos, tá aí o vídeo pra vocês. Eu falo sobre os transportes públicos, que tem muita coisa pra ser falada, principalmente sobre esse famoso passe, que eu vou mostrar a foto pra vocês. E eu não tinha ele. Então... eu não tinha como ver, porque eu não tinha carro, não tinha nada. Então eu fui até a escola, andei em 50 minutos, acordei cedíssimo pra não chegar atrasada, porque é uma coisa que eu odeio e sempre odiei é chegar atrasada. Sempre odiei. Eu não gosto de chegar atrasada, aquele sentimento de você estar sendo atrasada, principalmente no primeiro dia de aula. É a pior coisa que você pode fazer. Enfim, eu cheguei lá, bonitinha, entrei na sala, eu com meio com vergonhinha, sentei na cadeira lá um pouco distante, porque as cadeiras aqui da sala são em dupla. Não são igual do Brasil, que são diferentes. Sempre as cadeiras são em dupla. Você senta com alguém em dupla. No caso, ninguém sentou do meu lado, acho que no primeiro dia, que eu sentei um pouco atrás. Mas enfim, eu tive minhas primeiras aulas, que eu não posso falar porque eu não lembro quais foram realmente minhas primeiras aulas. Eu lembro que eu acho que eu tive geometria descritiva e português e alguma outra que eu não lembro pra vocês, que eu não vou conseguir falar. Mas enfim, eu tive essas aulas, conversei com uma menina que era portuguesa,
só que ela era também nova na escola, não nova no país, nada e nada. Ela era nova na escola. Tem uma breve conversa, porque assim, eu sou uma pessoa complicada em fazer amizade. Enquanto eu não acho o meu grupo específico, porque assim, em todos os anos escolares, toda hora que eu estudava tipo, na escola, eu sempre tive um grupinho que é sempre os grupos do nerd. Não adianta, eu sou assim. Eu sempre assim, sempre foi assim. Eu sempre me cativei com esse grupo tipo, de gostar dessas coisas e faz com que eu goste mais, entende? Tipo, eu consigo interagir melhor com esse tipo de pessoa. E naquele dia eu não tinha encontrado ninguém. Isso ficou durando por uma semana. Até que um grupo de amigos que eu, tipo, eu tava andando, eu tava conversando com ele, mas ao mesmo tempo, tipo, eu só tava acompanhando eles, o que eles estavam falando, o que eles estavam tentando criar uma amizade, sabe? Tentando conversar. E eles iam sair porque, por exemplo, uma coisa importante, uma coisa interessante que tem. Quando não tem aula, o professor falta, tipo, tá sem aula naquele período, um tempo de aula que é o tempo de 1h30, a aula é um pouco maior, tempo de 1h30. Nesse período, você pode sair da escola, Vou continuar. Você pode sair da escola a hora que você quiser. Tipo, quando não tem aula, tipo, na sua turma não tem aula, você pode sair da escola. Você não é obrigado a ficar dentro da escola. Então, muita gente sai, sei lá, pra comer, pra dar uma volta, pra etc, tá, comprar roupa, sei lá. Às vezes tem uma aula que às vezes entra o boletim de algum professor que são 2 matérias. Tipo, são o mesmo professor e o professor falta. Tipo, igual, por exemplo, o meu professor de desenho e geometria descritiva, vamos supor que ele falte. Então, essas 2 disciplinas não terão aula, porque ele é o mesmo professor dessas 2. Daí você vai lá, sai, distrai e volta se você tiver uma outra aula, ou vai embora mesmo. Enfim, então, essa é uma coisa muito legal, que você pode sair quando você não tem uma determinada aula. É uma coisa muito interessante, muito legal. Enfim, nesse dia aqui, se eu não me engano, foi numa sexta-feira, né, esse grupinho aqui, eles estavam saindo. Só que como eu tava sem passo, eu não tava sem nada, eu resolvi não sair. Então eu fiquei lá na escola, sentei na minha cadeirinha, esperando a próxima aula. Ouvindo meu som, ou assistindo alguma série, porque normalmente eu amo ficar assistindo séries. Então eu fiquei lá, quietinha, no meu canto, esperando. Até que eu me encontro, ou melhor, eu não encontro não, ele surgiu pra mim e falou: então, você é nova, assim, e eu queria saber se você queria andar com a gente. E aí que começam as coisas. Aí que começou tudo, porque daí eu encontrei realmente o meu grupo. E, sabe, um grupo que eu sou completamente apaixonada, que eu amo eles. Eu queria muito, faz muito tempo que eu não vejo eles, né? Porque como eu terminei o ano e eles são do 11º, e eu vou falar pra você mais pra frente que eu sou do que eu fui do 12º, que eu já vou explicar pra vocês entenderem. Eu não terminei o ano e eles não. Então, eles continuam na escola e também, por causa dessas coisas, a gente não pode se ver. Então, eu tô morrendo de saudade do Thiago, da Bruna e da Marta, que são, olha, meus amores, eu amo demais mesmo, sabe? A gente se entende de um jeito que não dá. Tipo, eles gostam praticamente das mesmas coisas que eu. Óbvio que eles gostam, tipo, de coisas que eu até pretendo começar a assistir, que eu vou começar a assistir, que agora eu estou tendo tempo, né, na minha vida. No momento, então eu até vou começar a assistir anime, porque eu nunca fui uma pessoa de assistir anime. Eu amo coisas super-heróis, mistérios, essas coisas, essa parte nerd, mas as outras partes eu nunca gostei. Não que eu nunca gostei, eu nunca me interessei. E então, agora eu vou começar, então eu vou começar Avatar. Vou começar, vamos ver se eu gosto, porque eu já assisti uma vez o filme de Avatar e eu gostava. Sim, não me julguem, porque eu sei que ninguém gosta desse filme. O Último Mestre do Ar, eu sei. Eu conheço, mas mesmo assim eu gosto. Inclusive, eu gosto de muito filme que muita gente não gosta. Tipo, Esquadrão Suicida. Não me julguem por isso, porque eu gosto de Esquadrão Suicida. Você pode falar o que vocês quiserem. Óbvio, podia ter melhorado em algumas partes, mas eu gosto de Esquadrão Suicida. Então não venha chocar o saco. Enfim, não vem ao caso. Após essa primeira semana maravilhosa pra vocês, que eu contei pra vocês, eu vou contar pra vocês porque meus amigos são do 11º e eu sou do 12º. Agora eu vou explicar pra vocês entenderem, porque ficou meio confuso, eu sei. Enfim,
neste primeiro período, que aqui eles falam período, que é o primeiro período, o segundo período, o terceiro período. O primeiro período é entre a metade de setembro e até o final de dezembro. Um pouquinho antes do Natal, que eles tiram 2 semanas para as festividades do Natal. Aqui não é exatamente uma férias de um mês, é as 2 semanas, porque as férias mesmo são as férias de verão, que é inicia na primeira semana de junho e vai até a metade de setembro. É esse período gigantesco. Então, em dezembro não tem, são só 2 semaninhas para o Natal e para o Ano Novo, para essas festividades que eles dão um tempo escolar. Então, esse primeiro período durou, que eu fiquei esse primeiro período no 11º, então foi na metade de setembro até finalzinho, menos que o finalzinho de dezembro. Eu não lembro exatamente o dia, mas foi mais ou menos o finalzinho, acho que 17, por aí. Enfim. E nesse tempo que eu fiquei aí, que eu tava tendo aula, tava tendo tudo, eu tava tentando falar com a diretoria, falar com as coisas e também resolver o meu negócio da equivalência. Como eu disse pra vocês antes, lá no começo do vídeo, que deu um problema nesse negócio de equivalência, porque era pra estar pronto e não ficou pronto, era pra estar pronto muito tempo antes. Tipo, bem no começo das aulas. Tipo, sei lá, 1 semana depois de eu ter iniciado as aulas. Só que não tava pronto, ficou quase pronto no final de novembro pra ficar. Mas enfim, eu tava conversando com a diretoria, porque primeiro que eu não tava conseguindo me adaptar na disciplina de geometria descritiva em inglês. Eu estava extremamente com dificuldades. E eu queria sair porque eu sabia que no ano escolar, no 12º, as disciplinas são diferentes. E essa disciplina de geometria descritiva em inglês e outras disciplinas também iriam sair. Então, eu conversei com a diretoria para tentar conversar para ver se eu conseguiria já mudar para o 12º, porque como eu já tinha o meu 11º completo, o segundo ano do ensino médio concluído, por direito meu, eu podia mudar. Era um direito meu, porque não valia a pena eu fazer o 11º um ano que eu já tinha completado. Eu ia fazer o terceiro ano do ensino médio, que é um ano que eu não tinha feito. Então, eu resolvi o problema com a diretoria, conversei, tal, dei equivalência, minha equivalência ficou pronta, dei pra ela percebeu que eu tinha meu segundo ano completo, concluído, e ela me fez essa troca pra mim. Então, no mesmo ano que eu estudei, em vez de eu continuar fazendo o 11º, porque eu também troquei, porque eu sabia que se eu continuasse, eu ia repetir. Eu me conheço. E eu sei que eu não ia conseguir concluir. Principalmente porque aqui, as coisas em questão de provas, as coisas... Porque assim, como eu falei pra vocês, que na disciplina, quando você chega ao 11º, as disciplinas mudam, é por um motivo. No 10º ano e no 11º, tem a geometria, tem as aulas da geometria descritiva em inglês. Enfim, essas aulas que eu não me adaptava. Mas não é esse ponto que eu ia chegar. No final do ano, no 11º, existe o exame nacional, que é basicamente uma prova em específico que você vai, e que ela é uma prova que tanto equivale para você passar de ano, lá no final do ano para você concluir, e também serve para faculdades. É como se fosse o Enem, só que de uma única disciplina. Disciplina do curso que você está fazendo. E no final do ano 11º, as disciplinas que esse exame que você tinha que fazer dessa disciplina era geometria descritiva e história e cultura da arte. História e cultura da arte você podia substituir por filosofia, caso você quisesse, mas era obrigatório você fazer. Mesmo que eu não fosse fazer faculdade, era obrigatório eu fazer. Eu tinha que fazer, que também servia para eu passar de ano. Então esse foi o ponto. E eu sabia que eu não ia conseguir. Então, e porque também que no 12º, os exames nacionais que era obrigatório fazer era de português e desenho, então era mais fácil de eu conseguir passar. Então, por esses tais motivos que eu resolvi também fazer essa troca e conversar com a diretora para mudar o ano. Então, eu consegui fazer isso, eu conversei com a diretoria e mudei o ano. E depois de dezembro, depois das festividades, quando virou o ano, eu entrei pro 12º ano. Consegui. A minha história de escola é complicadíssima, eu sei que deve estar confusa pra vocês, mas foi basicamente isso que aconteceu. É uma história muito confusa e espero muito que vocês tenham gostado. E antes de eu acabar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o like e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos.
E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui pra vocês. Então, enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo. Tchau!